Olá, bom demais ter você por aqui. Abril é o mês marcado pelo Dia do Índio. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui. Impossível não considerar a contribuição dada pelos primeiros habitantes na formação do nosso país. É deles boa parte de tudo o que constitui a brasilidade. Cultura, costumes, culinária. No entanto, é contra eles uma das mais terríveis páginas de violação de direitos que se tem registro na história. Usurpados na posse da terra, desrespeitados na forma de viver, ignorados na sabedoria que carregam e exterminados na condição de homens livres. A história prova, seja no século XVI ou em 2016, ser índio no Brasil é, antes de tudo, uma questão de sobrevivência. É sobre os indígenas e seus desafios que o programa de hoje vai falar. E você, claro, é nosso convidado. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. Brasil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o reconhecimento. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao 2 pontos de hoje. Estamos recebendo o Rogério Duarte do Pátio, professor do Departamento de Antropologia da UFMG. Obrigado, professor, por sua presença. Obrigado pelo convite. Estamos recebendo também o José Antônio de Deus, professor associado do Departamento de Geologia da UFMG. Obrigado por sua presença, professor. Eu que lhe agradeço e é um prazer estar aqui. Estamos recebendo também a Adana Cambeba, indígena e estudante de medicina da UFMG. Obrigado por sua presença, viu, Adana? Eu disse muito obrigada. Valeu. Bom, vamos falar um pouquinho então, sobre a questão indígena, né? Que ela é urgente, importante que as pessoas conheçam um pouco sobre várias questões que permeiam essa questão indígena. A primeira delas é, claro, o conceito, é saber quem é que pode ser considerado indígena no Brasil. Como é que se dá isso, professor? É autodeclarado, não é? Fala um pouquinho. Sim, hoje a legislação define que a autodeclaração é que é o elemento central da definição da população indígena. Lógico que não é no âmbito individual, não são pessoas, indivíduos que vão lá se declaram indígena, mas em geral se reconhece as coletividades indígenas. Certo? Isso é extremamente importante porque associado a esse reconhecimento da identidade vem uma série de direitos, né, definidos sobretudo a partir da Constituição de 88. Então a gente tem, como a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, como disse o professor José, aqueles povos que ninguém tem dúvida que são índios, né, que atendem aí o estereótipo do senso comum, né, da população em geral, que são aqueles índios que vivem nas terras indígenas, em geral na Amazônia, que aparecem ali na mídia com seus adereços tradicionais, digamos assim, mas existe uma população gigantesca que se considera indígena, que foi fruto de um processo histórico, né, que as levou a se misturar com outros tipos de população, às vezes deixar de falar a própria língua, e a partir da Constituição de 88, eles ressurgem, né? Eles passam a demandar novamente essa identidade indígena. Então é curioso que no Brasil o número de grupos indígenas não está diminuindo, ele está crescendo a cada ano, porque são essas populações que vão então demandar o reconhecimento dessa identidade. Agora, professor, qual que é a contribuição dada pelos indígenas na cultura brasileira para a história do Brasil? Bom, são muitas as contribuições, né? Normalmente as pessoas tendem a ver que existe uma grande influência, não é, da cultura europeia sobre as culturas indígenas, né? Mas não vê a contrapartida, né? E existe muito isso, né? Na toponímia, por exemplo, os nomes dos lugares, né? No Brasil, grande parte dos topônimos, dos nomes dos lugares tem origem indígena. A nossa culinária, até a culinária mundial, foi muito influenciada, né, pelas culturas indígenas. Na verdade, quando os europeus chegaram nas Américas, houve uma revolução, né, da gastronomia, da culinária mundial, com os produtos que chegaram aqui das Américas, dos povos indígenas, né? O próprio gosto, né, que o brasileiro tem pelo convívio, pela festa, tem muito a ver com os povos indígenas, né, o que a gente chama de espacialidades festivas, né, o valor que essas sociedades dão para o convívio social, para as festividades, né? Então a gente tem o carnaval, a gente tem o futebol, né, tudo isso tem muito a ver com a cultura indígena, né?
na verdade, a gente pode dizer que somos todos índios um pouco, né? Porque temos a influência positiva dessas sociedades, né? Ok. Muitas pessoas cometem alguns erros quando falam sobre indígenas, ou então convivem com indígenas, né? Quais as questões mais estranhas que você ouve em relação ao seu povo e também a questão indígena, Adriana? Me perguntarem por que eu estou usando roupa. Por que eu não estou nua? Ou uma vez me falaram assim, vocês indígenas tinham que agradecer a gente, porque a gente que ensinou vocês a se vestirem. Eu falei, não. Quando o europeu chegou aqui, encontrou meu povo vestido e calçado. Não, todos os indígenas, eles sempre andaram nus. Não, meu povo não. Cada povo é um povo. Isso, inclusive, está relatado na história. Quando o europeu chegou aqui, foi até Francisco Orellana, chegou aqui, ele encontrou meu povo vestido. Nós éramos grandes plantadores de algodão, tecíamos nossas roupas, fazíamos mantas, usávamos tipo semelhante como hoje chama bermuda. Mas era tudo feito de tecido de algodão, camisas também e umas camisolas pintadas. E nós andávamos calçados porque nós fazíamos nossos sapatos, né, nossas botas com látex de seringa. Conhecimento também que foi levado inclusive para a Europa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua cultura, né? Vou querer saber se você faz uso das tecnologias e também um pouco também sobre esse uso por parte dos outros indígenas. Mas antes quero saber o seguinte, professora, a gente dentro desses erros que a gente comete em relação aos indígenas é achar que todos eles são iguais, né? A gente tem uma visão meio genérica sobre o índio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essas diferenças em relação aos povos, tribos, etnias, enfim. Claro, em geral a gente tende a homogeneizar todos os povos e falar o índio, né? Mas o índio é uma categoria que a gente inventou. Na verdade, no Brasil são mais de 230 povos, tem mais de 180 línguas diferentes e que são bem diferentes mesmo. Quer dizer, as mais próximas são como o português é próximo do espanhol, do italiano, mas tem algumas que são totalmente distintas, mesmo como se fosse a diferença entre o português e o japonês. Então é uma diversidade, né, cultural e linguística, sociológica e tal, super diversa, e a gente tem assim uma certa, né, a sociedade brasileira tem uma certa dificuldade em lidar com toda essa diversidade e acaba então homogeneizando essa imagem, como ela estava falando agora há pouco, né, de um índio nu na selva de arco e flecha, de cocar, e acaba questionando, né, a indianidade das pessoas a partir de um conjunto de traços, que é isso, né? Você tem que estar nu, de tanga, de cocar, se colocou uma calça, está deixando de ser índio. A partir do momento que a gente começa a entender que a cultura não é um conjunto de elementos simplesmente, que os elementos podem ser trocados, coisas podem ser deixadas e outras incorporadas, como a gente faz, né, com a nossa cultura mesmo. Quer dizer, o futebol entra no Brasil na virada do século XIX para o século XX, antes não existia, veio da Inglaterra, né, e de repente virou a coisa mais característica do Brasil, né? Há 200 anos atrás ninguém nem imaginava, né, que existiria uma coisa desse tipo. Então é interessante como todas as sociedades e as culturas elas ficam se reinventando a partir da captura de elementos diferentes. Então a especificidade de cada cultura está muito mais na forma de pensar, de organizar a sua experiência no mundo, de articular esses elementos e de escolher as coisas que interessam do mundo dos outros. Tem coisas que para nós são incríveis e para os índios eles não estão nem aí. E tem coisas que para nós são corriqueiras que eles, alguns, né, eles, eu já estou aqui de novo usando a categoria genérica, mas em geral, né, existe essa diversidade na seleção do que entra, do que sai, como isso é digerido. Por isso que é bom lembrar, sem me alongar muito, do Oswald de Andrade, que é um cara assim, super brilhante, que no começo do século XX já entendeu essa coisa quando ele diz só a antropofagia nos une. Ele está falando da antropofagia cultural mesmo, de como, e aí eu acho que a gente emenda com aquela primeira pergunta, né? Quer dizer, como que a influência indígena na sociedade brasileira não é só um conjunto de traços. E o Oswald percebeu isso, quer dizer, tem uma influência mais abstrata no sentido da gente pegar dos índios essa mania de deglutir elementos, digeri-los e transformar eles numa cara nossa, trazendo elementos de fora. Então todas as culturas indígenas fazem a mesma coisa. Por isso que ficar esperando que os índios andem nus é uma besteira. Né? Usar uma calça, fazer uma faculdade, fazer um filme com uma câmera não faz ninguém ficar menos índio. Outra ideia de que os índios são primitivos, atrasados, isso é verdade, professor?
Com certeza não, não é? Em primeiro lugar, uma sociedade, né, que tem uma cultura material que não é muito sofisticada, não significa que ela não seja sociologicamente, não é, uma sociedade sofisticada, uma sociedade que a gente tem muito aprendizado a ter com ela, né? Em segundo lugar, essa ideia de que no Brasil a gente tinha povos indígenas com populações pequenas, não é? E uma cultura pouco desenvolvida, pouco sofisticada, também não corresponde à verdade, né? A nossa colega aqui indígena estava falando há pouco, né? A respeito da história do povo dela, os Cambeba ou Mágua, né? É um exemplo de um dos povos da Amazônia, da Várzea Amazônica, que tinha uma população muito numerosa, né? Que era uma sociedade bastante sofisticada em termos de relações comerciais, de produção de cerâmica, não é? Ela estava falando, né, de algumas questões importantes aí que dizem respeito aos Omágua, Cambeba. Então, essa ideia, né, de que não havia sociedades muito desenvolvidas, hierarquizadas, não é? Com uma estrutura social bastante avançada, mesmo no Brasil, e não só nos Andes, no México, é uma ideia que tem decaído ultimamente, com as pesquisas que têm sido feitas, né? Já se descobriu, por exemplo, lá na região do Xingu, né? Que você tinha aldeias com milhares de habitantes, né? Que eram cercadas, entre as quais havia comunicação por estradas, né? Se fala até de um urbanismo antigo no Xingu, né? Em outras regiões da Amazônia e do Brasil também. Bom, mas muitos desses equívocos acabam acontecendo muitas das vezes por falta de conhecimento, né? A gente vai falar um pouco agora sobre como que as escolas, elas têm ensinado as questões indígenas. E a gente recebeu o vídeo do professor Adriano Toledo, historiador aqui da UFMG, também doutor pela UFMG, que vai falar para a gente um pouco sobre o aprendizado sobre índios na escola, também educação, enfim, e o papel da academia na hora de ensinar sobre as questões indígenas. Dá só uma olhada. No cotidiano escolar, quando nós vamos tratar das contribuições indígenas à cultura brasileira, o professor, em geral, aborda essa cultura sobre o viés de um exotismo, como um caráter alegórico, um acessório na matriz da cultura europeia, uma abordagem eurocêntrica. Valoriza-se muitas contribuições dos indígenas na culinária, nas danças, nas músicas. Mas é preciso salientar que nós estamos há 500 anos vilipendiando os saberes e culturas dos povos indígenas. Há uma gama muito grande de conhecimentos em ervas, plantas, toda sorte de tratamentos que os indígenas empreendem. Muito tem se falado sobre biopirataria na atualidade, e é uma discussão que a academia tem feito, mas nós relegamos esses saberes indígenas para um outro plano. Os países como França, Japão, Alemanha vêm para o Brasil, Estados Unidos vêm para o Brasil, fazem patentes de produtos e de espécies naturais brasileiras e levam isso para o âmbito internacional, e nós perdemos a oportunidade de valorizar essa cultura indígena e esses saberes. E é preciso quebrar, então, essa hierarquia entre o conhecimento científico e os saberes e conhecimentos tradicionais, e buscar cada vez mais um intercâmbio entre esses saberes para uma valorização e uma produção científica que traga o indígena. Então é preciso a academia fazer esse diálogo com os indígenas e com esses saberes e cosmologias. Ok, a gente agradece muito a participação do Adriano. Quero saber, Adana, de você sobre a importância de trazer esses indígenas aqui para dentro da universidade, também para as escolas, das escolas também falarem, enfim, darem a conhecer a questão indígena. Qual a importância disso? A importância da presença indígena na universidade, para nós, povos indígenas, é uma maneira de a gente conquistar espaço. Porque um dos nossos projetos, como coletividade que somos, é retornar para as nossas comunidades, para as nossas etnias de origem e fazer um trabalho de atuação. Por exemplo, eu estou aqui fazendo medicina e meus planos é, quando terminar o curso, retornar para a Amazônia e fazer um trabalho não só como médica, atuando na saúde,
mas também eu quero fazer atuação junto com a saúde dos pajés. E tentar fazer um diálogo entre a medicina científica oficial, que é a medicina que eu estou aprendendo aqui, com a medicina tradicional indígena do meu povo. E assim poder atuar com as duas medicinas na região amazônica, não só com o meu povo, com outros povos, mas também com os ribeirinhos. O que a gente pode falar em relação a essa relação entre educação e os povos indígenas, que têm ocupado espaço também nas universidades, nas escolas, mas também sobre o conhecimento indígena nas escolas, professor? É interessante, eu acho que a gente conseguiu chegar, sobretudo aqui na universidade, num nível de relação com os conhecimentos tradicionais que é bem recente. Quer dizer, aqui na UFMG a gente tem, acho que agora aí há 1 ano, acho que não sei se é a 2ª ou a 3ª turma, de uma disciplina só de conhecimentos tradicionais, onde a universidade traz para dentro do seu espaço os mestres da cultura tradicional de vários tipos, não só indígenas, né, mas de religiões afro-brasileiras, de agricultores tradicionais, etc. E eles ensinam para os estudantes acadêmicos, né, passam para os acadêmicos aqui da universidade os seus conhecimentos. Então a gente está conseguindo, né, construir, e acho que é muito importante essa coisa dos índios estarem dentro aqui também, impulsionando essa tendência de realmente reconhecer a importância desses conhecimentos tradicionais e não só ficar naquela coisa que é o que mais tem por aí, achando que a gente só tem a ensinar para os povos indígenas. Nós temos muito que aprender, sobretudo voltando ainda àquela questão do que eles contribuem, a contribuição também não é só histórica. Né? A gente vive um contexto de mudança climática dramático e os povos indígenas têm muito a nos ensinar sobre como lidar com os recursos naturais, como viver de uma forma, né, mais equilibrada e menos predatória. As terras onde eles vivem são as terras que têm mais preservação ambiental em geral, sobretudo na Amazônia, né? Fora da Amazônia é um outro cenário, mas sobretudo na Amazônia, quer dizer, essa é o que se chama serviços ambientais e tal. Então todo esse conjunto de conhecimentos está sendo cada vez mais reconhecido pelas instituições oficiais, né, que gerem aí os conhecimentos, e eles vão sendo então cada vez mais trazidos para inverter um pouco essa mão. Então a gente na universidade não só ensina, mas tem aprendido muito então com essas populações. Ok, a gente também recebeu o vídeo de 2 professores universitários, um deles um professor indígena, que vai falar para a gente sobre o projeto Saberes Indígenas, que ele é feito não só pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas também por outras universidades federais. Eles vão falar um pouquinho sobre esse projeto e a importância deles também. Dá só uma olhada. Eles recebiam um livro do MEC que vinham com muitos conhecimentos que para eles não faziam sentido naquele contexto. Então, os livros dos saberes indígenas, no caso de matemática que nós estamos trabalhando, eles envolvem questões como, por exemplo, como medir uma canoa, como construir uma casa, que são questões extremamente pertinentes para o contexto em que eles estão, que eles vivem. E qual foi a importância disso para a comunidade de vocês, Felipe? Uma importância, assim, para valorizar nossa cultura, né? Para não esquecer. Isso que foi importante para a comunidade. Isso que a gente media os tempos, a gente contava, isso que a gente puxou a contagem do tempo, as medidas, essas coisas. Ok, a gente agradece muito a participação dos professores. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai poder falar um pouco sobre os direitos, né? Negados aos índios brasileiros, vamos falar um pouco sobre violência, demarcação de terra, enfim. Vai ser um bloco para a gente poder falar um pouco sobre essas questões um pouco mais espinhosas e polêmicas, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! O programa de hoje está de volta falando sobre as questões indígenas, recebendo o professor Rogério Duarte, do Departamento de Antropologia da UFMG, o José Antônio de Deus, do Departamento de Geologia da UFMG, e a Dana Cambeba, indígena e estudante de Medicina da UFMG. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos conquistados pelos índios e direitos negados também aos índios brasileiros. Vamos falar um pouco sobre os últimos anos, professor. O que o senhor tem visto em relação a esse tema dos direitos? O que é mais urgente em relação à questão indígena?
Olha, nos últimos anos a gente pode dizer que nessa perspectiva dos direitos indígenas são trágicos, né? A gente tem visto aí muitos retrocessos e uma quantidade gigante de iniciativas tentando desconstituir os direitos e as conquistas que vêm a partir da Constituição de 88, em todas as esferas, né? Se a gente pensar na política propriamente dita que está regendo aí essas legislações, né, a Constituição e as legislações infraconstitucionais, mas também nas políticas públicas, sobretudo saúde, educação, eu acho que e cultura tem avanços, assim, eu acho. Mas nas outras áreas que são cruciais, demarcação de terra, vigilância territorial, né, saúde e essa questão dos direitos mesmo, elas vêm sendo todas atacadas e sucateadas nos últimos anos de uma forma um pouco assustadora. Assim. Um dos direitos, então, como o professor disse, é a questão territorial, né? A conquista das terras, a demarcação de terras. Por que é importante, professor, a demarcação das terras indígenas no Brasil? É importante porque se torna um instrumento jurídico, né, de luta para esses povos, né? Que, na verdade, originalmente, os territórios indígenas, eles eram muito mais extensos, né, muito mais fluidos, né, e representa até uma dificuldade para determinados povos, que eram nômades, seminômades, né, quando você tem uma demarcação, né, de um território fixo, né, com fronteiras fixas. Né. Mas, de qualquer forma, né, isso se torna um instrumento, uma arma para esses povos, né, no sentido de que eles podem, conhecendo esses limites, não é, ter um instrumento de luta jurídico, não é? Essas terras, muitas vezes, elas são demarcadas, o processo de demarcação avançou bastante no final do século XX, início desse século, não é? Mas existe muito problema ainda de gestão, né, dessas áreas pelos próprios povos indígenas, de invasões, não é, dessas áreas por garimpeiros, por madeireiros, etc. Não é? Então, a existência dessa figura legal da terra indígena, né, que dentro do ordenamento territorial o Estado, né, reconhece, a sociedade, consequentemente, reconhece, né, que aquela área pertence a um povo indígena, ou pelo menos eles têm usufruto, né, daqueles territórios, dos recursos naturais ali existentes, né, eles podem, né, utilizar isso dentro dos códigos, né, do nosso parlamento, da mobilização política que caracteriza a nossa sociedade. É importante, né, que isso tenha formalmente, legalmente reconhecido esses territórios. Uhum. Você se envolve nessas questões lá na sua comunidade, Adana? Como é que as pessoas da sua comunidade, elas lutam por esses direitos? Em que pé que isso está lá na sua comunidade? Bem, durante as férias eu tenho possibilidade de, quando eu passo as férias na Amazônia, aqui da universidade, e eu procuro ter contatos com os parentes de vários povos, não só com o meu. E eu procuro também estar antenada quanto a essas questões da demarcação de terra, inclusive lá em Santarém, Tapajós, as hidrelétricas, eu tenho acompanhado e também já participei de movimentos de poder cantar, de poder palestrar e falar a respeito sobre isso. Para nós é bem crítico, né, porque a gente vem lutando e procurando ajuda, inclusive internacional, para lidar com essas questões, né. Os parentes de vários povos estão sofrendo isso, já se perdeu várias lideranças, né. E, assim, para nós a terra não é somente nossa casa, mas é a maneira de manifestação da nossa essência, da nossa cultura, da nossa identidade. E é tudo relacionado com a questão do sagrado. E tirar isso da gente é como realmente assim, um grande desrespeito. E a gente vê isso no rosto das mães, dos pais, das famílias indígenas, porque eles ficam falando, eu não sei o que vou falar para o meu filho, eu não sei nem se vai ter isso ainda para o meu filho ou para o meu neto. Porque está avançando os interesses, né, da mineração, das hidrelétricas, do agronegócio, e eu não sei se ainda vai ter algo para passar, se vai ficar alguma coisa para o meu neto. Uhum. É grave, né, professor? Existe uma proposta de emenda à Constituição, a 215, que agora está em tramitação no Congresso Nacional, que tenta tirar a exclusividade da demarcação de terras da União, do governo federal, para o Congresso Nacional. Eu queria saber de vocês três a opinião. Isso, de fato, pode trazer algum tipo de perda para os indígenas? O que o senhor pensa? Com certeza, né? Inclusive eu acho que a intenção é exatamente essa, né? Ao se fazer essa chamada PEC 215. Quer dizer, basicamente o que ela faz é tirar a competência da União de definir
e demarcar e proteger os limites, né, das terras indígenas e passar para o Congresso Nacional. Quer dizer, não é à toa que a Constituição atribui isso à União. Primeiro, para dar uma certa autonomia para o processo em relação aos interesses regionais, que existe muita resistência no âmbito dos estados e municípios com a criação de terras indígenas. Então, deixando na mão, né, de uma esfera infrafederal, quer dizer, seria muito difícil conseguir efetivar essas demarcações. Por isso, a União é a responsável, né? Claro que o Congresso aí se vê desempoderado, e realmente o texto constitucional é muito poderoso, e depois o conjunto de legislações que vem regulamentar esse processo de demarcação é incrivelmente técnico e cheio de procedimentos que têm que ser verificados. Quer dizer, os defensores da PEC 215 dizem que tem uma espécie de ditadura dos antropólogos, que as demarcações são subjetivas, é tudo papo furado. Existe uma legislação extremamente detalhada e rígida em relação a esses processos. Então, todos os relatórios de identificação e delimitação têm que seguir esse procedimento. Então, quer dizer, para mim, além da paralisação total de processos demarcatórios, que seria a decorrência, né, da aprovação da PEC 215, que deixa de ser um procedimento técnico e se torna um procedimento político, se isso acontecer, né, se a PEC for aprovada, tem no texto dessa lei que todas as demarcações anteriores passariam a ser revistas, então, para ser referendadas a partir desse novo processo. E isso faria com que todo o avanço, né, de 88 para cá, que é absolutamente significativo, conseguiu-se demarcar terras extensas em regiões problemáticas, como regiões de fronteira, etc. Tudo isso iria retroceder, e o que foi conquistado nos últimos 30 anos iria para o buraco. Então, realmente, ela não é a única iniciativa perigosa contra os direitos indígenas, tem várias outras, mas no momento ela que os parlamentares estão empurrando para frente com essa tentativa, então, de tomar posse dos mecanismos para desconstituir os direitos dos índios e se apropriar desses territórios. Sua opinião, professor, sobre a PEC 215, e também gostaria de saber sobre a luta dos indígenas, como tem sido a luta deles para poder frear essa negação de direitos e também esse papel do Congresso e também do poder econômico, professor. Começar por essa última parte, não é? Que eu acho que é muito importante, a questão de como os povos indígenas têm se colocado na atualidade, não é? Existem discussões na literatura que os colocam, inclusive, como contraprojetos, não é? À globalização. Então, eles têm exercido muito o que se chamou de um protagonismo etnopolítico, não é? Então, esses povos, na medida que eles reafirmam sua cultura, sua identidade, não é? Eles se tornam agentes importantes, não é? Na luta pelos seus territórios, também pelo meio ambiente, pela questão cultural, que na verdade são questões que interessam a toda a humanidade, não é? E que eles se colocam à frente de todo esse processo. Então, você tem as investidas contra os direitos deles, né? Mas em contrapartida você tem uma mobilização muito grande nos últimos anos, décadas, não é? Em que eles contaram com as parcerias, a contribuição da sociedade civil brasileira e internacional, não é? Aí eu chego no ponto, né, que você tinha colocado, e complementando, concordando com o professor e complementando algumas ideias deles, né? Na verdade, você tem uma situação muito diferente em relação aos povos indígenas no contexto regional que eles vivem, na fronteira, não é? E nos grandes centros, por exemplo. Então, lá na fronteira existe muito o conflito, não é? Existe muito uma resistência da população, da sociedade envolvente em relação aos povos indígenas, ao contrário dos grandes centros, né, onde existe uma grande simpatia, né, pelos povos indígenas, onde você tem as organizações da sociedade civil, as ONGs, as entidades, né, de religiosos, como a Igreja Católica, a Igreja Luterana, de intelectuais, como os antropólogos, de jornalistas, né, que se associam à luta deles, né? Algumas décadas atrás, a sociedade civil teve um papel importante no início, né, da luta indígena. Agora, eles, em grande medida, eles já se organizaram, têm as suas próprias entidades de luta, as organizações indígenas, não é? E, chegando no terceiro ponto que você coloca, realmente os povos indígenas terem a demarcação de seus territórios, a gestão dos seus territórios na mão da União, né, é uma opção melhor, né, do que nas mãos do Congresso. Por quê? Né?
a União é mais progressista, né? No sentido da compreensão dos direitos indígenas. Você tem a FUNAI, que com todas as suas limitações, problemas, você tem antropólogos lá, não é? É um órgão indigenista, né? E que tem uma certa visão ambientalista também. E no Congresso você tem alguns segmentos, né, que são progressistas, mas tem segmentos com os retrógrados também, a bancada ruralista, né? Então seria com certeza um retrocesso e sair das mãos da União e passar para o Congresso. Adana, a sua opinião sobre a PEC? Bem, a minha opinião é a opinião de todos nós povos indígenas. Nós, povos indígenas, somos contra a PEC 215, que além de paralisar, vai também ser algo muito inviável, tanto com a questão da demarcação, quanto também da expansão dos territórios tradicionais. Além de ser também uma grande violência contra o nosso direito, né, que foi conquistado com tanto sacrifício. E também vai ser um desrespeito para com o Brasil e para com a humanidade, porque nós não estamos falando só de terra, nós estamos falando de toda uma biodiversidade que vive sobre essa terra. Então, é isso que penso, né, e falo isso inclusive em nome dos povos indígenas. Nós somos contra e acredito que há outras formas de se conseguir progresso, né, no Brasil, já que esse é um dos argumentos, né, o progresso, o avanço. Há outras formas menos danosas para o meio ambiente, que essa luta do meio ambiente não é só dos povos indígenas, é uma luta que vai ficar de bem para a humanidade. A gente está lutando por cada cidadão. Quem representa também os povos indígenas, além da Adana, é o Ailton Krenak, líder indígena, que vai falar para a gente agora sobre as dificuldades do momento, também da violação dos direitos aos indígenas. Vamos dar uma olhada. Esse ano de 2016, ele está marcado por grandes dificuldades para os povos indígenas, né? Quem está acompanhando a agenda indígena sabe que no mês de abril nós costumamos realizar lá em Brasília o que ficou conhecido como Abril Indígena, ou Terra Livre. É um acampamento onde lideranças indígenas de diferentes regiões do Brasil vêm para dar conhecimento sobre o que está acontecendo nas suas diferentes regiões. E nos últimos anos tem sido uma sequência de abusos, né, do Estado brasileiro contra os povos indígenas. Desde a publicação daquele relatório Figueiredo, que mostrou o histórico abuso que os povos indígenas sofreram na época do SPI, e mais recentemente com a divulgação da Comissão da Verdade sobre também as arbitrariedades que nossas comunidades indígenas sofreram nos últimos 30, 40 anos, talvez nesse ano nós estejamos vivendo o pior momento para os povos indígenas no Brasil. A insegurança política, né, que o Estado reflete no cotidiano das nossas comunidades tem resultado em despejos, em abusos muito graves contra os nossos parentes Kaiowá-Guarani do Mato Grosso do Sul. A semana passada, uma liderança indígena do povo Tupinambá, na Bahia, né, foi arrastada para a cadeia lá em Ilhéus. Teve que haver uma grande mobilização para que o cacique Babal fosse liberado da prisão, uma prisão arbitrária. E isso são só exemplos da gravidade que a situação indígena no nosso país está passando. E todos os anos, né, as instituições, escolas, as nossas universidades abrem algum debate sobre os povos indígenas, né, nessa semana que chamam de Semana dos Povos Indígenas. E essa, infelizmente, é uma semana que a gente não tem muita coisa para comemorar. É uma pena, porque seria uma oportunidade de mais de 200 etnias, né, 200 povos indígenas poderem celebrar com os brasileiros a melhoria de vida, a maior participação das novas gerações no cotidiano e na vida dos brasileiros. E nós estamos vivendo um momento baixo astral na política, né, pública, e que nós temos que ficar com a sentinela ativa, porque os nossos inimigos não dormem. Que agradeço demais a presença e o vídeo, né, que enviou o Krenak. Concorda com ele, é o pior momento que vive os povos indígenas. Tenho aqui um número triste de mais de 180 mortes de indígenas em 2014, de acordo com o último relatório. Como que você vê essa questão? É de fato o pior momento?
Está sendo um momento bem delicado mesmo, porque muitas das conquistas que a gente esperava conseguir, a gente realmente assim atrasou, né? Não conseguiu. Né? Mas a gente vem lutando com a presença indígena na universidade, com o avanço na questão da cultura, da educação. A gente tem dado uns avanços, mas na questão da demarcação. E essa questão da demarcação, toda vez que há confronto, realmente há derramamento de sangue, né? Há assassinatos. Com certeza esses números refletem em cima dos confrontos, né? Então, assim, está sendo bastante delicado, bem conflitante isso. Professor. Então, eu acho que o cenário realmente é complexo, porque tem também um avanço ligado a esse processo que não é nem mais desenvolvimento, né? É crescimento, o tal do crescimentismo desenfreado. Então, a gente viu, né, o que foi a Belo Monte para as populações indígenas, o que está sendo a Belo Monte para as populações indígenas, por exemplo, e hoje entendemos muito mais por que ela foi feita. Enfim, as obras de infraestrutura em geral massacrando, partindo para cima dos povos indígenas. A gente teve nesse governo um fortalecimento muito grande do setor do agronegócio e que tem uma resistência muito grande, sobretudo, né, fora da Amazônia, onde a situação dos povos indígenas ou é de falta de demarcação ou eles vivem em terras minúsculas que foram demarcadas antes da Constituição de 88 e tem uma demanda para recuperar uma condição mínima de vida dentro de um território, porque são confinados em áreas minúsculas, às vezes muito perto da cidade, como é o caso lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que aí isso vai produzindo uma série de desarticulações internas que também geram violência. Enfim, é um contexto extremamente problemático e a gente não vê no governo, né, movimentos para tentar sanar ou resolver essa questão. Os próprios ruralistas reclamam da omissão do governo para resolver de alguma forma, por exemplo, esse contexto do Mato Grosso do Sul. Não são só os índios que reclamam, os ruralistas também reclamam e fica uma indefinição que gera tensão, violência ali no plano local, né? Então, realmente, essa mistura de padrão de desenvolvimento com o ataque aos direitos e uma omissão absurda no plano local, ali no chão, onde as pessoas estão vivendo, está causando essa situação que é desesperadora. E eu volto a falar, quer dizer, a questão da saúde está extremamente grave. Há poucos anos atrás criaram a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que daria autonomia para os distritos e daria um avanço na questão, mas a coisa não se realizou plenamente e foi praticamente uma troca de nome da instituição com um imbróglio institucional que tornou a gestão da coisa ainda mais difícil e todas as terras indígenas estão passando por situações dramáticas com um gasto gigantesco de dinheiro. Quer dizer, o dinheiro investido na saúde indígena cresceu muito e os resultados na ponta pioraram incrivelmente. Então, a gente vê que todas essas áreas realmente também concordo com o Ailton Krenak, é um dos momentos mais difíceis que a gente vê, pelo menos desde a redemocratização. O senhor tem uma experiência vasta, né, em várias áreas indígenas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses muitos inimigos que o Ailton colocou aí no vídeo. De fato, são vários mesmo, empreiteiras, madeireiros, o Congresso, e como que eles fazem para poder lutar contra esses muitos inimigos, professor? Bom, falando da realidade dos povos indígenas da Amazônia, né, já foi dito aqui, né, que fora da Amazônia a situação é um pouco diferente, né, mas dentro do contexto, né, dos povos indígenas da Amazônia, que a gente chama da fronteira, né, a fronteira, na verdade, é mais ou menos uma terra sem lei, né, onde o Estado não tem uma presença muito forte, né, não tem uma capacidade de gestão muito grande, né, então quem manda é o poder econômico, né, muitas vezes fora da lei. Né? Você tem madeireiros, garimpeiros que são ilegais, estão presentes nessas regiões. Né? No caso nosso, a gente viu muito isso de perto lá, por exemplo, com os índios Arara, Gavião, Suruí-Paité, né? Em Rondônia, né? Esse avanço dos madeireiros, dos garimpeiros, mas em outras regiões da Amazônia também é parecido. Né? Então, nos diferentes governos que já passaram por aí, né? E não é diferente no governo atual, o que predomina é uma visão geopolítica de Estado, né? Que, em nome de uma sociedade envolvente que é abstrata, vai desrespeitar os direitos, né? E não ouvir as reivindicações das populações tradicionais, né? Das comunidades concretas locais, como é o caso dos povos indígenas. Não é?
Mas uma questão que é muito interessante a gente levantar é que o movimento indígena é um dos poucos movimentos populares, sociais do Brasil que mantém a sua autonomia, né? Então, nos últimos anos, né, os povos indígenas, suas organizações que os representam, eles têm insistentemente denunciado, né, esse desrespeito aos direitos, né? Essa questão, por exemplo, da construção das hidrelétricas. O governo passou em cima de direitos constitucionais, driblou esses direitos, né? Não consultando adequadamente os povos indígenas, como os Caiapó e outros povos indígenas lá do sul do Pará, né, insistem em afirmar, não é? Não levando essa questão para discussão no plenário do Congresso, mas fazendo um acordo de lideranças, não é? Então, questões que foram conquistas importantes dos povos indígenas na época da Constituinte, né? Que não se poderia fazer remoção de povos indígenas de suas áreas, que projetos hidrelétricos, minerais teriam que passar, né, pelo crivo da discussão das comunidades, suas lideranças, do Congresso Nacional, né? Então o governo consegue driblar, né, através de manobras, essas exigências constitucionais, e os povos indígenas acabam afetados, as comunidades tradicionais da Amazônia também, né? Os seringueiros, os ribeirinhos, etc., né? Mas então acho que a gente deve destacar essa capacidade de autonomia do movimento indígena, que outros movimentos sociais do Brasil não tiveram nos últimos anos, né? Foram de certa forma cooptados, né? Silenciados, os povos indígenas não, eles mantiveram essa postura. Eu acho que é interessante a gente dizer também, não é? Quando a gente tem um contato direto com eles, a gente tem uma impressão muito boa e muito profunda da capacidade que eles têm de ir direto ao ponto, né, naquelas questões que lhes interessam, né? Eles têm uma capacidade muito grande de leitura da realidade, de compreensão da realidade, né? E tem essa capacidade também que a gente está vendo aqui, né, com a nossa colega amiga, assim, de trazer essas questões de uma forma assim leve, com comedimento, né? Que é uma característica muito das comunidades indígenas, né, que deixa a gente admirado. Quero saber agora da Dana como que ela acredita que pode contribuir com a tribo, com a etnia dela, enfim, né, com a comunidade dela de uma forma geral, a partir da passagem sua, Dana, aqui pela UFMG. Enquanto você fala, a gente vai mostrar agora imagens do seu ritual de agradecimento, né? Você passou por uma etapa aqui na universidade e a gente vai agora mostrar como que a Dana agradeceu à universidade por essa passagem aqui na UFMG. Como que você acha que vai poder contribuir, hein, para a questão indígena e também principalmente a questão da saúde, que o professor falou que é grave, tendo agora passado pela Faculdade de Medicina da UFMG? Bem, eu terminei uma parte, né, da minha passagem, né? Estou fazendo agora a segunda parte. E eu tenho me empenhado bastante em aprender essa medicina científica oficial. E durante as minhas férias eu procuro manter contato com os antigos, que tem a ver com os conhecimentos tradicionais. E qual é a minha contribuição que eu quero dar? Retornando, eu quero justamente fazer um trabalho de diálogo entre essas duas medicinas, que é a medicina científica oficial com a medicina tradicional. E assim poder atuar não somente com o meu povo, mas é inevitável, você acaba trabalhando com outros povos que também compartilham da mesma região e também com comunidades tradicionais, como ribeirinhos e outros. Então, essa é a maneira que eu quero contribuir com a questão da saúde. Antes de eu vir aqui para Belo Horizonte estudar na UFMG, eu já tinha atuação no movimento indígena na questão da cultura, também na questão da educação. Eu cheguei a ser educadora bilíngue do meu povo. Então, assim, eu já tinha uma atuação. Agora, voltando para lá, vou ter uma atuação mais ampla, que agora vai ser a área médica, né? A área da medicina. Eu acho muito importante que tenha essa valorização da medicina tradicional indígena, porque muitas vezes se dá muito foco para a medicina científica oficial e esquece do conhecimento tradicional indígena que ele contribuiu muito para a medicina de hoje, contribuiu muito. E tem muito a contribuir, tem muitas doenças, forma de lidar com aquilo com plantas, com outros tipos de tratamento menos agressivos do que medicações alopáticas. E eu acho que isso é o caminho, por isso que eu estou trilhando e estou alinhando meus objetivos nisso. E por que desse agradecimento? Esse agradecimento porque essa é a primeira etapa, né, do curso médico, e vem a segunda etapa. Aí eu terminei a primeira etapa.
Agora vem a segunda. Na segunda eu vou fazer algo parecido assim também. Ok, nos convide, viu? Bom, a gente falou um pouco sobre os direitos negados, né, aos povos indígenas, mas a gente também precisa ouvir a FUNAI. A gente recebeu então o vídeo do presidente da FUNAI, o João Pedro Gonçalves, que vai falar para a gente um pouquinho sobre os avanços conquistados nos últimos anos, também a instalação do Conselho Nacional Indigenista e as políticas públicas voltadas para essa questão indígena. Dá só uma olhada. Penso que a cada ano há mais comprometimento das políticas públicas, com mais densidade, no sentido de atender a todos os povos indígenas do nosso país. É evidente que não é simples materializar, construir, destinar recursos, ter mão de obra, técnicos, com condições de implementar as políticas públicas. Isso não é fácil. Tem sido uma constante no sentido de fazer valer os direitos dos povos indígenas. Tem conquistas importantes no campo da saúde, do reconhecimento dos direitos sociais. Os povos indígenas hoje estudam mais, têm mais acesso às escolas. O etnodesenvolvimento ele vem crescendo, ele vem ganhando corpo. Enfim, eu penso que o reconhecimento dos povos indígenas ele é uma conquista do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Agora, neste mês de abril, penso que nós vamos celebrar um momento importante do movimento com a instalação do Conselho Nacional de Política Indigenista. E é resultado, evidentemente, da primeira Conferência Nacional da Política Indigenista. As mobilizações fizeram com que a nossa presidenta, a presidenta Dilma, apresentasse o decreto garantindo a instalação do Conselho Nacional de Política Indigenista. Então, que vai ser um momento importante para o movimento indígena, para o Estado brasileiro, para a sociedade. Vai ser um espaço, um fórum, onde os povos indígenas vão poder falar dos seus direitos, falar das suas preocupações e falar das suas proposições no sentido de fazer com que os povos indígenas no Brasil possam avançar ainda mais nos seus direitos, nas suas conquistas, nos seus espaços. A gente agradece muito a presença do João Pedro Gonçalves, presidente da FUNAI, e também a assessoria de comunicação da FUNAI. O papel da FUNAI, como é que o senhor avalia, professor? A FUNAI eu acho que é um órgão super complicado, porque ele foi criado num contexto legal totalmente diferente do atual, quer dizer, num universo baseado na tutela, que pressupunha uma certa incapacidade dos povos indígenas, então eles eram tutelados como as crianças, os loucos e coisas desse tipo, né? E com a Constituição de 88, quando essa coisa se inverte, né, e todo o foco vai para a autodeterminação dos povos indígenas, a FUNAI fica ali um pouco, eu acho, um pouco perdida, porque parte da legislação ela foca na tutela e naquela coisa da integração dos índios, né, na sociedade brasileira, que na verdade é uma lógica de transformá-los em caboclos genéricos e tal, né? E aí a gente, depois de 88, muda completamente esse cenário e a FUNAI fica um pouco perdida, tanto que o Estatuto do Índio atual, que está em vigor, ainda é o de 73, que fala da figura da tutela, mas a Constituição e as outras legislações apontam para a autodeterminação. Então a FUNAI fica meio esquizofrênica no seu arcabouço jurídico e no decorrer das décadas aí que passaram, ela foi sendo esvaziada. Antes ela cuidava de absolutamente tudo, aí a saúde saiu, a educação saiu, quer dizer, todas as atribuições foram saindo e hoje eles ficam praticamente com demarcação e gestão, né, das terras indígenas. Sobre o Conselho Nacional de Política Indigenista, obviamente ele é um avanço, ele era uma promessa lá do Lula, e que vai, então, se realizar agora, e a necessidade dele é justamente por causa dessa fragmentação das políticas para povos indígenas dentro do Estado,
Na hora que você tinha um órgão só que geria tudo, não precisava supostamente de um conselho. Mas na hora que cada ministério faz uma coisa sem se comunicar com o outro, começa a virar uma super confusão de sobreposições de políticas, aí passa a ser necessário, dentro do Estado e ainda com um ambiente de autodeterminação, que tem um fórum para se coordenar as ações executadas por diferentes instituições com a participação dos indígenas. Mas há de se notar que esse conselho ele é consultivo, ele não é deliberativo. Então, o que sai do conselho, né, é um direcionamento para o governo, e o governo pode ou não acatar as posições que vêm do conselho. Quer dizer, o conselho não toma a decisão, ele indica, discute e indica para o governo o que a sociedade com os indígenas consideram adequado para avançar. Entendeu? Bom, a FUNAI, em diferentes momentos aí, né, principalmente momentos de conflito, né, de enfrentamento dos povos indígenas, com esse interesse geopolítico de Estado, com os grupos econômicos, muitas vezes as organizações indígenas, né, e as ONGs, as entidades ambientalistas e indigenistas, né, têm denunciado que a FUNAI, né, peca, né, nesses momentos, ela é conivente com esses interesses, né. Há denúncias nesse sentido, mas a FUNAI tem um papel, sim, como o colega acabou de dizer, atualmente mais na questão jurídica, né, para o apoio jurídico a essas comunidades, né. Eu diria que você pode fazer uma diferenciação entre o aparato burocrático da FUNAI lá em Brasília, né, que é meio impermeável, né, e a ação que pessoas que querem contribuir, que são mais abnegados, que trabalham nos regionais, né, têm. Então, a gente, como pesquisador, às vezes tem dificuldades, né, de lidar com a FUNAI lá em Brasília, né, mas nas regionais a gente vê, né, que você tem pessoas que trabalham, que conhecem a realidade indígena, né, e que estão lá lutando, né, tentando lutar com essas comunidades, sim. Não sei, né, vamos ver como é que é o depoimento da nossa colega indígena aqui, né, daqui a pouco, mas eu fiz uma pesquisa lá no Acre, que era sobre percepção da questão indígena, né, de índios e não índios, né, atualmente. E a gente incluiu uma questão sobre a FUNAI, o papel da FUNAI, perguntando para ambos os segmentos. A maioria dos indígenas que a gente perguntou, a gente não sabe se é só um discurso, não é? Mas mesmo que for importante analisar esse discurso, eles, né, davam testemunho do que eles querem, que continue existindo a FUNAI, sim, não é? Eles veem uma importância na FUNAI. Atualmente, por exemplo, né, já foi dito aqui antes, inclusive pela colega, né, o problema do assédio, né, que tem determinados povos indígenas, principalmente no Cerrado, tem do agronegócio, né, e a FUNAI tem se esforçado, né, em certa medida, de minimizar essas questões, de minimizar esses problemas, né, então ela tem um papel que é positivo em determinados aspectos, sim. Adana, o que você teria a dizer sobre a FUNAI? Eu estou aqui ouvindo, né, todos, e fiquei lembrando das relações conflituosas que nós, povos indígenas, temos lá na Amazônia com a FUNAI. Porque, por um lado, a FUNAI ela auxilia, ela ameniza, mas, por outro lado, ela é omissa, por outro lado, ela não auxilia tanto. Eu lembro de inúmeras invasões que já teve na FUNAI, e os parentes me chamando para a gente colaborar lá na invasão, para poder chamar a atenção da mídia, para sensibilizar para questões que estavam gritantes, e a FUNAI fazia nada, né? Eu sei que quando ela foi criada, né, que antigamente era SPI, né? Sistema SPI, né? Que é o sistema de proteção, né? Ao índio. Serviço de proteção, né? E foi criada por Marechal Rondon, não é isso? Lembro-me que os parentes pareciam, né? Já os netos, né? Falaram que os avós já tinham dito, que os que tiveram contato com Marechal Rondon falaram que era uma pessoa exemplar, um respeito, um carinho com a pessoa do indígena. Então, provavelmente naquela época, naquele contexto, quando foi criado esse serviço, né, de proteção ao índio, pelo Marechal Rondon, foi criado com toda assim, uma proteção, né? Talvez até com um certo tom paternalista, né? E realmente, conforme foi passando outros governos e outros partidos, e então foi mudando, né, as características da FUNAI, né? Então começou a ocorrer paradoxos, então confusão até mesmo entre nós, tipo assim, como assim, uma hora ela nos auxilia, na outra hora ela não auxilia,
Numa hora ela é ativa, na outra hora ela é omissa. Então, assim, começou a surgir paradoxos. Né? Eu acredito que no início, quando foi criada, não foi com essa intenção. Mas depois, né, as coisas vão perdendo um pouco de controle, né? Então, assim, é meio complicado para nós, povos indígenas, a questão da FUNAI, né? A gente reconhece que tem coisas que ela ajuda, mas a gente também sabe que tem coisas que ela precisa melhorar. Para terminar, gostaria de saber de você, Adana, se você ainda conserva algumas coisas da sua tribo, enfim, alguns rituais, músicas também, você procura ouvir. Como é que é para poder você, embora muito longe, continuar conservando a sua cultura, mesmo aqui em Belo Horizonte, no centro urbano? Eu procuro manter contato com os meus parentes que estão nas aldeias, inclusive no Xingu. Eles têm Facebook. É aquilo que a gente estava falando no início, né? Ou seja, os índios, eles se utilizam da tecnologia para poder se comunicar. Às vezes na aldeia assim não tem, mas assim na beira do rio tem. O sinal pega, então eles vão para lá e se comunicam pelo Facebook. Então eles têm muito orgulho e satisfação de colocar a fotografia deles, todos pintados, colocar, tirar fotos do cotidiano da comunidade. Eu mantenho contato com eles. Tenho músicas indígenas, eu escuto. E também eu componho e canto, né? Eu acredito que é uma maneira também de me manter ligada também à minha origem. E tem alguns costumes meus, como alimentação, que eu ainda conservo, porque quando venho da Amazônia para cá, eu sempre faço questão de trazer alimentos de lá, congelados, e vou me alimentando um pouco disso, né? Até chegar às próximas férias. E também eu tenho alguns costumes meus, que são próprios meus, indígenas, né? Tipo, eu não bebo água assim num copo assim, eu tenho cuia. Eu bebo na cuia, por exemplo. Alguns costumes meus de sentar no chão, de comer ainda conservo. Às vezes eu vou para mesa e a cadeira, né? Mas eu gosto de sentar no chão. Algumas coisas ainda são estranhas para você aqui no nosso dia a dia? Não, eu estou mais acostumada agora, assim, né? Estou mais. No início foi... Aí depois eu fui me acostumando, né? Com algumas coisas daqui. É um grande crescimento, né? Tenho aprendido muito aqui. E a gente tem muito a aprender com eles. Obviamente, concordo. Ok. Estamos terminando o programa de hoje. Infelizmente, nosso tempo terminou. Quero agradecer demais, viu, a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Voltem sempre, voltem outras vezes, ok? Aqui é o nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Prazer. Grata. Valeu. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente. Mande sua crítica, sugestão ou elogio para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.